Bom dia, meus amados, graça e paz de Jesus. Obrigado, pastor Assis, pela hospitalidade, pastor Clemente, obrigado a todos. Também, pastor Godoy, amigo de longa data e que nos acolhe, nos recebe de modo tão hospitaleiro nesta ocasião. E como eu disse ontem à noite, bom demais rever amigos. E hoje pela manhã já vivi uma emoção muito grande de reencontrar Josevaldo, meu ex-aluno, lá no Seminário do Sul, na Tijuca, no Rio de Janeiro. E vivi, de fato, fortes emoções. O negócio está meio engasgado aqui ainda, viu, Josevaldo? Mandei mensagem para minha esposa e disse, olha, tá difícil. Porque a gente, depois de mais de 25 anos, quando você se formou, Josevaldo? 2001. Então, olha quanto tempo, não é? 21 anos. Na verdade, se você se formou em 2001, eu fui seu professor em 98, 99. Então, olha aí, quase 25 anos depois a gente reencontrar amigos queridos na caminhada e vê-los firmes, né? Eu sempre digo lá nas cadeiras do seminário, tem aqui gente representante do Seminário do Nordeste, na Bahia, e eu digo sempre, pastor Elif, para a turma, olha, o mundo é muito pequeno, tudo que nós vivemos nessa sala de aula repercutirá na eternidade, mas enquanto a eternidade não chega, repercute aqui ainda, nas nossas idas e vindas, nos nossos reencontros, nos nossos momentos fraternos de convenção, de denominação, do reino de Deus espalhado, a gente estará sempre junto. Seja numa calamidade, como os irmãos viveram há alguns meses, e o povo batista se engajou, se envolveu, abençoou, e a gente, num momento como esse, reafirma as nossas raízes de comunhão fraternal, e como é importante esses laços de amizade no reino de Deus. Como alguém já cunhou a frase que replica-se aí de forma muito recorrente, o reino de Deus é um reino de amigos. Você deve ter lido isso muitas vezes. E a gente precisa, de fato, reconstruir esta verdade no nosso dia a dia. Ontem, conversando com o pastor Assis, na nossa longa viagem de Vitória para cá, deu para falar de tudo, até de ficar quieto também, muito tempo, que nós não nos aguentávamos mais em algum momento, não é? Ele não via a hora de chegar para me tirar do carro e eu também tomar um banho, estar aqui com os irmãos. A nossa longa viagem de Vitória para cá, a gente falou sobre muita coisa. E uma delas foi essa questão de que o ministério muitas vezes é muito solitário para nós. E acredite, mesmo em cidades grandes como Rio de Janeiro, Godoy, que veio de Niterói, trabalhou na Baixada, como o Júlio também veio lá da Baixada do Fluminense, o São Paulo também, às vezes a gente se engana, como se o Rio de Janeiro fosse, então, o paraíso das amizades. Você tem todo mundo à sua volta. Isso não é verdade. Muitas vezes, mesmo encastelado em lugares grandes, em prédios enormes, o coração muitas vezes está solitário. E eu imagino se isso acontece, então, numa cidade grande como o Rio de Janeiro, quanto mais em lugares mais distantes, como o extremo, olha como é que o nome de vocês já é desafiador, né? Extremo sul da Bahia. E momentos como esse são muito especiais. Que bom que vocês têm valorizado esses encontros e reencontros. Para que vocês saibam, hoje pela manhã fui apresentado ao mentor de alguns de vocês. Como é o seu nome, querido? Joel, não é? E é bom, de fato, vocês manterem esses encontros. Como bem disse o pastor Assis, agora há pouco, na abertura, o que faz esta unidade acontecer, o sucesso da obra de Deus, da obra missionária de Deus, é a nossa comunhão fraternal. De saber que não estamos tão longe a ponto de sentirmos-nos tão sozinhos. E hoje nós temos a tecnologia de uma chamada em vídeo, a gente vê o rosto da pessoa, a gente ouve a voz de um modo muito mais presente. Quem já virou o cabo da Boa Esperança como eu, vencendo os 50, já estou com 51, viveu uma época em que era muito difícil, né? Quando eu me casei, há quase 27 anos, eu comprei o telefone do meu pai, porque ele se mudou de cidade e era uma coisa muito rara você ter um telefone fixo em casa, né? E eu tive que aproveitar a saída do meu pai de um estado para o outro, e a linha dele vagou, e eu e Jeane pudemos ter, então, o nosso primeiro telefone fixo, né, assim que nós nos casamos, porque a companhia telefônica não tinha simplesmente disponibilidade de linha. Hoje você vai em qualquer loja e compra um aparelho celular, está conectado com o mundo. Pode imaginar uma coisa dessa? Quando eu era adolescente, e olha, já vão décadas, meus tios eram missionários em Portugal. Pastor Oswaldo Bonfim, irmã Maristela Bonfim, eram missionários em Portugal. E eu lembro que era um evento quando nós conseguíamos fazer uma chamada via Embratel com eles. E sabe que horas que tinha que ser?
2h30, 3h da manhã. Tínhamos que fazer vigília em casa para poder ligar para a telefonista e dizer: queremos uma ligação para Portugal, em Braga. E aí a telefonista marcava a hora e quando era umas 2h30 ela ligava de volta: a sua chamada para Braga está sendo conectada. E aí vinha lá o telefone, aquela coisa muito diferente do que nós temos hoje, em que você acompanha em tempo real aquilo que acontece na guerra da Ucrânia contra a Rússia, por exemplo, onde você vê os mísseis destruírem vidas instantaneamente e você vê em tempo real. Hoje a notícia é dada por imagens, você vê o assassinato, você vê a tragédia, você vê a dor do outro, ainda que do outro lado do planeta, e o planeta é redondo sim, não é? A gente descobre que do outro lado do mundo tem gente sofrendo, tem gente precisando do amor de Deus, e isso em tempo real. São os desafios da nossa modernidade, e a gente precisa aliar esses desafios às oportunidades que temos, como esta que eu estou acabando de dizer, de estarmos mais juntos, de usarmos, por exemplo, as redes sociais, que tem tanta bobagem sendo dita, tanta polarização sendo destrutiva para os nossos relacionamentos, usar isso para nos aproximarmos mais, para chorarmos mais, para sorrirmos mais juntos uns com os outros. E este tempo tem sido tão bom. Desde ontem, quando saí de casa, eu orei a Deus, pedi: Senhor, usa a minha vida para abençoar, mas me abençoa também. E eu já estou satisfeito com aquilo que já vivi ontem e hoje pela comunhão com os irmãos. E eu espero que ainda o que viveremos até amanhã de amanhã, a gente possa levar frutos preciosos das nossas sacolas, né, de volta para os nossos celeiros e para a nossa seara, com aquilo que Deus tem para nos dar, viver nesses dias. Que os irmãos continuem seguindo em frente, como diz a palavra de Deus, por meio do apóstolo Paulo. Permaneçam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Lembrem-se, o trabalho de vocês não é vão. Convido vocês a abrirem suas Bíblias. Quem não esteve ontem à noite, eu me desculpei pela tecnologia excessiva. Eu, pessoalmente, faço muita questão de pregar com o livro físico, né? O livro impresso. Ainda que tenha um apreço enorme pela tecnologia, gosto demais da tecnologia como uma ferramenta tão útil para os nossos dias. No púlpito, eu, pessoalmente, gosto demais de folhear as páginas do nosso livro sagrado. E como eu disse ontem à noite, quem estava ontem à noite ouviu minha justificativa e meu pedido de desculpa, não é? Porque a Bíblia ficou em casa, não é? E um pastor tem tantas Bíblias, né? Ficou várias em casa, ficaram várias na igreja, e eu não vim sem um livro impresso, não é? Apenas com os aplicativos bíblicos do celular, no computador. Então, peço desculpa aos irmãos por isso, porque para mim é muito importante estar com esse livro físico, como eu vejo todos vocês aí desembainhando suas espadas, né? Quem foi embaixador do rei sabe bem o que é isso, né? Uma vez embaixador, sempre embaixador do rei, não é? Quero ler com os irmãos dois textos, Neemias 4:19 e primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Vamos ler Neemias 4:19, em que Neemias está encorajando os seus liderados. O livro de Neemias é um livro precioso demais. Eu costumo chamá-lo de um diário de liderança. Neemias é um livro essencial para estudarmos a prática da liderança nos nossos dias. Pode imaginar um livro escrito há quase 4.000 anos, se formos colocar aí nas tabelas cronológicas da Bíblia, um livro que traz o desafio de Neemias em reconstruir um povo, reconstruir um muro, que não era apenas uma construção arquitetônica, trazer ali uma representação de restauração da dignidade, da restauração de um povo, de uma identidade, de um projeto de Deus para uma geração. Não era apenas colocar as portas nos seus lugares, não era apenas recuperar de escombros muros, era, antes de tudo isso, trazer de volta a alegria de ser povo de Deus, a alegria de ser gente chamada por Deus para um propósito. E Neemias, contemporâneo de Esdras, foram usados por Deus para colocar aquele tempo em ordem,
para reedificar muros e reconstruir vidas, fazendo assim, então, a restauração de uma história. E eu diria que Neemias 4:19 é como se fosse a chave hermenêutica de todo o livro de Neemias. Como disse, costumo apelidar este livro de O Diário de um Líder, porque de fato ele faz um diário, ele conta, ele diz na primeira pessoa: eu e os magistrados, eu e os meus companheiros, então eu orei, então eu pensei, então eu refleti. Observe bem que Neemias está compartilhando a sua jornada num processo de liderança, desde a notícia do desafio, a sua reflexão diante do trabalho que estava sendo apresentado para ele, a submissão à vontade e à soberania de Deus na sua vida, e depois um plano estratégico, muito bem elaborado, muito bem detalhado. E aí, então, quando ele arregaça as mangas e vai para o campo, ele se depara com os desafios da liderança, da oposição, da dispersão do povo, das várias situações inusitadas e inesperadas que surgem ao longo do caminho. Todo projeto tem os seus percalços, todo desafio tem as suas situações inesperadas, improváveis, mas em um tempo recorde, em cerca de 50 dias, o muro estava sendo erigido novamente. E no tempo que Deus havia estabelecido, aquele povo viu os muros de pé, as portas no seu devido lugar, e houve aquele maravilhoso avivamento do povo ficar horas e horas em pé, chorando, quebrantado, ouvindo a palavra de Deus ministrada por Esdras, que Deus havia preparado 14 anos antes para aquele dia, quando finalmente a obra de Deus se consolidou e todos viram com seus próprios olhos o projeto de Deus se estabelecer. Eu dei um pequeno resumo do que é a história de Neemias à frente do povo, registrada no livro de Neemias. Mas o capítulo 4, versículo 19, para mim, é o que eu chamaria de a chave hermenêutica, ou seja, o elemento central do que foi Neemias na função da liderança daquele povo para aquele tempo. E diz assim o texto: e eu disse ao povo e aos seus oficiais e às suas autoridades: o trabalho é muito espalhado, e por isso nós ficamos muito longe uns dos outros nas muralhas. Versículo 20. Se vocês ouvirem a corneta tocando o alarme, reúnam-se em volta de mim, o nosso Deus lutará por nós. O texto que você conhece nas nossas traduções e versões mais comuns, a seara, não é? O trabalho, a obra é grande e extensa. E nós estamos separados no muro. Como disse ontem também, tenho feito a leitura na nova tradução na linguagem de hoje, que de forma mais coloquial traduz aquela fala de Neemias como sendo o trabalho muito espalhado, ou seja, extenso, grande, pesado, e nós estamos longe uns dos outros nas muralhas. Pense que as muralhas de Neemias, esta extensão territorial que temos entre nós. A cidade vizinha, referência, fica a quase 70 quilômetros desta localidade onde nós estamos. Talvez ninguém tenha viajado tanto quanto eu e o Assis ontem, né, Assis? Mas, sem dúvida alguma, todos vocês vivem, como eu vivo, o desafio de uma obra que é grande pelo seu vulto, pelo seu valor, pela sua importância, e é extensa porque, de fato, nós somos absolutamente limitados. A beleza da obra de Deus se dá neste contraste entre a importância que ela tem, ao que ela se refere, porque é obra de Deus, é poder de Deus, são milagres de Deus, e tudo isso realizado por pessoas limitadas como eu e você, que temos uma data de validade. Josivaldo me apresentou uma foto de 2001, não, no caso 98, talvez 99, pela localidade da sala de aula ali, deve ter sido nessa época, em que eu tinha cabelos pretos e tinha cabelos. O tempo passou. Josivaldo tinha um cabelão preto também, bonito. Ele se destaca na foto ao lado. E hoje nós estamos, eu sem cabelo, e o que tem pouco já está branco, com uma barba. Josivaldo já com seus cabelos brancos, ficou
um senhor bonitão pra caramba. O tempo passou. Nós não temos mais o vigor daquela época. Não temos mais, Neto, aquele vigor da nossa sala de aula no seminário. Não temos mais aquele fôlego da pelada da tarde de sábado. Nós nos vemos agora adultos, muitas vezes enfermos. E quando eu vejo Luciano, né, que orou aqui agora, meu coração se enche de esperança. Que alegria ver vocês, jovens, sendo ordenados ao ministério pastoral. Ontem estive com o pastor Anderson, de Teixeira de Freitas, acompanhado de seus seminaristas. Que alegria ver Eliseus com seus moços ao lado, que não sejam Geazis. Que as histórias de vocês persigam. Depois eu posso falar sobre isso. Quem sabe à tarde, Assis, para os pastores, falar sobre os Geazis do nosso tempo, não é? Mas que emoção ver os nossos seminários ainda com uma turma de 19, 20, 30 alunos, sonhando e recebendo de Deus o chamado. O que Neemias nos mostra é uma percepção muito clara e lúcida do que Deus faz e de quem Ele é. A obra é de Deus. E por isso ela é tão diferente de tudo que pode existir na face da terra. Quando lidamos com a igreja, não estamos lidando com empreendimento, não estamos lidando com um prédio, não estamos lidando com papéis, ainda que tudo isso faça parte. É empreendedorismo, é investimento, é engenharia, é cimento e tijolo. Mas a obra de Deus não se faz com projetos de emboço, de calçamento, de janelas. Tudo isso é resultado de um propósito maior, que são pessoas. Neemias, o tempo todo, ele sabia que ele precisava erguer muros, porque ele precisava cuidar das famílias daquele povo. Leia o livro de Neemias e você verá que ele divide o seu povo estrategicamente por famílias. Cada família cuida do seu local de moradia. O capítulo 3 é fantástico, o capítulo 4 também, quando ele divide estrategicamente o povo. E ele coloca assim: família de fulano vai cuidar do local da sua casa e daquele pedaço de muro. A família que está do lado vai cuidar do pedaço de muro que está ao lado da sua casa. Você observa o mapa de Jerusalém daquela época. E Neemias coloca as famílias cuidando do seu lugar. E Neemias cuidando das famílias para que elas cuidassem do seu lugar. Divide tarefas, envolve pessoas. O tempo todo Neemias não tinha os olhos no tijolo, no cimento, da pedra, do emboço. Não. Os seus olhos estavam para as pessoas que precisavam ser cuidadas e restauradas e recuperarem a alegria da identidade de serem povo de Deus. E a grandeza da obra se estabelece porque Neemias tem uma visão de que obra é esta. Não é uma obra feita com estatutos e movimentos financeiros. É uma obra feita com corações de pecadores que precisam de restauração pela graça. E o desafio que temos para nós hoje é olhar esta obra que chamamos de igreja e olhar para elas primordialmente, essencialmente, e eu diria inegociavelmente, como pessoas antes de tudo. É gente. É gente que sofre, é gente que precisa, é gente que carece, é gente que chora, é gente que adoece, é gente que morre. A pandemia veio nos colocar um pouco mais nos eixos, para nos tirar por um tempo dos templos e nos levar de volta para casa, para restabelecer a nossa visão de que a igreja é feita por pessoas, onde quer que elas estejam. E agora que nós voltamos para o templo, neste tempo, é hora de recuperarmos a nossa visão, o ardor pela missão. Porque este lugar é um lugar de instrução, de pastoreio, de acolhimento, de púlpito, de palavra, de aperfeiçoamento, de afiar o machado. Mas a obra está lá fora. Porque é lá onde estão as pessoas. Estas casas que estão aqui do lado, os bares, o seu local de trabalho, as ruas por onde você passa, as pessoas com quem você convive, seja na sua própria casa, seja no seu local de trabalho ou de estudos. É grande, porque Deus está olhando para as pessoas na frieza e na dureza do seu coração. É grande porque é um desafio que enfrentamos diariamente, a oposição, que ela é espiritual antes de tudo.
Porque existe um inimigo, o anticristo de todas as eras, sempre se levantou para impedir o crescimento da obra de Deus. Foi assim com faraós, foi assim com Herodes, foi assim com imperadores, foi assim com governantes e continua sendo até hoje, com homens e mulheres que ocupam palácios e que pouco se interessam com o que é chamado obra de Deus, que é corações transformados, almas resgatadas, vidas sendo salvas e transformadas pelo Evangelho. Não é pela religião cristã, porque religião tem várias. É pelo Evangelho que nos confronta com o pecado e que nos conforta diante das nossas mazelas, das nossas imperfeições. É grande, segundo Neemias, porque ele tem uma dimensão muito clara do desafio de quando ele estava lá, sentado, chorando, dias, como diz o capítulo 1 do livro. E uma hora ele diz assim, mas eu preciso fazer alguma coisa. O meu povo está chorando, as portas estão destruídas. E ele tem um vínculo afetivo, porque quando ele vai se dirigir ao imperador, Artaxerxes, ele fala assim, Senhor, o problema é que o lugar onde meus pais foram sepultados está em ruínas. Há uma história que precisa ser resgatada, há uma história que precisa ser preservada, há uma história que precisa ser mantida, há um legado que precisa ser levado adiante. E Neemias, quando vê isto tudo, fala assim, isso não é meu, isso é uma história de Deus que precisa ser levada adiante. É grande porque Neemias sabe que nada é dele, mas ele está ali como um instrumento para ser o agente de Deus que vai restaurar, transformar e realizar o propósito de Deus. Deus poderia descer dos céus e fazer tudo sozinho, porque Ele é o Todo-Poderoso. Mas Ele nos deu, por amor, a missão de nós sermos parte, o privilégio de colocarmos nossas mãos no arado, de derramar o nosso coração, de muitas vezes chorar e sofrer enquanto semeamos, como diz o Salmo 126, mas ter a alegria de voltar com os molhos cheios da colheita e trazer ao nosso lado homens e mulheres que passaram pelo batistério ou pelos rios e foram batizados e tiveram suas vidas mudadas, ébrios, dependentes, assassinos, homicidas, traidores, adúlteros, mentirosos, homens e mulheres que estavam a caminho do inferno e foram trazidos para o caminho da luz, da vida eterna com Jesus. Esta obra é muito grande. Esta obra é muito grande. São desafios que temos diante de nós e que muitas vezes nos perguntamos, como eu vou fazer isso? Como eu serei capaz? Primeiro, porque você deve tirar o eu desta afirmação, porque nenhuma capacidade, nenhuma sabedoria vem do seu próprio coração. A Bíblia é um livro que do início ao fim coloca as coisas nos seus devidos lugares e todas as vezes que alguém tentou distorcer, caiu. Caiu no caminho para Damasco. Caiu em lepra, voltando para a casa dos profetas, como Geazi, como Paulo, como muitos na nossa trajetória até aqui têm caído, porque em algum momento perverteram a fonte de sabedoria e a fonte de poder, mesmo tendo sido tão claro nas Escrituras que a sabedoria vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação, como nos ensina Tiago. Como o próprio Neemias, que por diversas vezes, diante de situações em que ele diz, o que eu faço agora? Ele diz, então eu orei ao Deus dos céus, e ele me respondeu. É grande porque não depende de nós. É grande porque só depende de quem Deus é. E o nosso papel é apenas dizer, estou aqui, Senhor. Mostra favor para o teu servo, como termina a oração de Neemias. Eu quero ser usado, quero ser instrumento. É extensa, como uma segunda característica desta obra, porque Neemias tinha uma forma de medir a extensão daquele muro. E ele diz assim, sozinho eu não consigo. Mas eu preciso dividir o povo, multiplicar as mãos, de tal maneira que muitos façam pouco,
mas que na soma todos tenham feito tudo. É a matemática de Deus. E a matemática de Deus sempre se fez com o pouco, que nas mãos de Deus se multiplica. Como os 5 pães e 2 peixes. Como a realidade do reino em que o último será sempre o primeiro. E que aquele que se coloca como primeiro irá para o fim da fila. É como aquela percepção do que significa a oferta da viúva pobre. E que muitas vezes distorcem o conceito, minimizando a sua liberalidade, minimizando o seu compromisso de fidelidade, porque você dá o que lhe sobra e fala assim, é pouco, é a oferta da viúva pobre. Mentira! Engano seu. Porque a oferta da viúva pobre, ela foi de fato a menor, mas ela foi tudo o que ela tinha. Eu me lembro do pastor Jeremias Pereira contando que na igreja dele, uma igreja grande, a 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte, muita gente abastada, próspera. Certa vez um irmão da igreja desses chegou para ele e disse, pastor, está aqui minha oferta para o projeto. É uma oferta da viúva pobre. Ele, seu mentiroso. Jeremias era desse, quem conhece sabe. Seu mentiroso. Se é a oferta da viúva, entrega aqui a sua fazenda, entrega aqui a sua Hilux, entrega aqui o seu iate, a sua lancha, porque essa seria a oferta da viúva, porque ela deu tudo o que ela tinha. A questão é que como ela deu 2 moedinhas só, você acha que você também só precisa dar 2 moedinhas, só que você tem muitas outras moedinhas para dar. Então eu me torno mentiroso quando eu digo para mim mesmo, é a minha oferta da viúva. Não é não. É a sua arrogância, é a sua vaidade, é a sua mentira. E Neemias sabia que ele podia contar com pouco, se este pouco fosse dado com a inteireza de coração. Porque aquele menino que contribuiu para alimentar uma multidão só tinha 5 pães e 2 peixes, mas também era o seu lanche do dia, era a sua comida para aquele dia. O que a Bíblia nos ensina é que não se trata de dar pouco para sobrar muito para você. É dar tudo, ainda que seja pouco. Note bem como muda tudo. É dar tudo, ainda que seja pouco. Portanto, o desafio que Neemias tinha, e ele diz, a obra é muito extensa, e nós estamos separados, ou seja, é que nós não conseguiremos fazer tudo, mas o pouco que fizermos, que represente o tudo que nós podemos fazer. Portanto, não se trata de fazer tudo, e aliás, nós pastores, aqui um recadinho para nós. Quantas vezes nós concentramos tudo em nossas mãos, achando que tudo tem que ser feito por nós. Mas isso não é o certo. Porque o que Neemias diz, lembra que ele divide o povo neste mesmo trecho, fala assim, olha, quem carregar a espada, carrega a espada, mas não deixa de carregar a enxada também não. Quem tiver com a lança, lembra-se do carrinho de mão que você precisa carregar pedra para quem está precisando assentar as pedras no muro. Cada um tem sua tarefa, cada um tem o seu lugar. Envolva o povo, divida tarefas, espalhe o povo sim. Multiplique as oportunidades de ação. Abra mão com tudo que você tem, com tudo que você é, para que mais pessoas tenham oportunidade de fazer pouco, mas que seja tudo que elas podem fazer. Note que é uma relação que não se encaixa muito na nossa lógica e na nossa equação matemática. Porque para Deus não é o quanto, é o como você dá. O apóstolo Paulo, quando arrecadou para os carentes em Jerusalém, ele reuniu as igrejas que estavam sob a sua liderança e diga, há gente precisando, há pessoas lá em Jerusalém sofrendo com fome. E como é que Paulo diz? Cada um dê conforme propor em seu coração. Mas Paulo diz uma qualidade, não por constrangimento ou alegria. E talvez se ele fosse dos nossos dias, ele colocaria mais uma qualificação aqui. Muito menos por barganha. Porque Paulo fala assim, nem por constrangimento, nem por obrigação. E talvez se ele olhasse alguns movimentos de hoje, chamados eclesiásticos, diria assim, não barganhe com Deus não. Não dê 10 para ganhar 100. Não dê por interesse de que Deus vai multiplicar a sua bênção. Não faça isso. Paulo diz apenas uma coisa. Qualifique a sua oferta com alegria. Com um senso de privilégio de participar da obra de Deus. Com aquilo que você é,
com aquilo que você dá, com aquilo que você oferta. Sinta-se um privilegiado de colocar as mãos naquilo que um dia foram apenas escombros, entulho, que Sanbalate e Tobias dizem assim, que eles não vão conseguir. Isso aí é tudo montoado de cinzas, de portas queimadas, de pedras derrubadas. Mas Deus transforma entulhos em muralhas. Deus transforma cinzas em portas recolocadas no seu lugar. Portanto, Deus também faz com que aquilo que você é, aquilo que você tem, se for feito como tudo e com alegria, se multiplica, se torna os muros reedificados. É grande e é extensa. Mas agora Neemias vai completar o seu entendimento, colocando o papel de todos nós. Se vocês ouvirem a trombeta, reúnam-se em volta de mim. Olha que líder corajoso. Olha que líder presente. Ele traz para ele a responsabilidade. E neste momento eu falo aos líderes que representam as mais de 50 igrejas, não é isso? Da região, desta associação. Líderes que voltam para o seu campo amanhã e reassumem. Este aqui não é o lugar de descanso, é o lugar de amolar o machado. Este lugar aqui não é a cabana que os discípulos queriam fazer lá no monte, quando viram Cristo transfigurado. Estava tão bom aqui, vamos ficar aqui. Não, o nosso lugar é descer. Quando Elias estava cansado, fugindo, com medo, querendo morrer literalmente, ele se esconde na caverna. O que Deus diz para ele? Desce pelo caminho de onde você veio, profeta, porque eu ainda não terminei. É lá que eu quero você, para ungir Azael, ungir Jeú e principalmente preparar alguém para ficar no seu lugar. Eliseu precisa seguir o ministério profético, porque daqui a pouco você será recolhido. Desce, volta. E esse líder está dizendo, juntem-se a mim. Quais são os sonhos, líder, que você tem mantido para a obra que Deus colocou em suas mãos? De que modo você consegue atrair pessoas para perto de você? Seja pelo seu carisma, seja pelo seu entusiasmo, seja também pela sua integridade ou inteireza. De tal modo que as pessoas sintam-se alegres em sentarem à sua mesa e dizer, pastor, o que vamos fazer agora? Se tem uma pergunta que deve nos desafiar e entusiasmar é quando algum liderado chega, pastor, e agora? O que a gente vai fazer? É gente que está querendo sonhar com você, é gente que está querendo ouvir a sua trombeta tocar, a sua corneta soar e dizer, juntem-se a mim, porque ainda temos algo que fazer. E neste caso era lutar, era enfrentar as ameaças, os inimigos, que viriam vorazes para tentar destruir o muro que já estava na metade. Agora não, eles não vão conseguir. Vamos sim. Juntem-se a mim. É o papel do líder. Se levantar diante da sua congregação, diante do seu povo e dizer, nós vamos fazer isso juntos. E ele termina o seu encorajamento para o seu povo, dizendo assim, sabe da última boa notícia? Nós vamos estar unidos e sabe quem vai lutar? É Deus quem luta por nós. E agora ele volta, ele fecha o ciclo. O nosso Deus lutará por nós, porque a obra é grande demais. Sabe por que a obra é grande? Porque você não é capaz de fazer sozinho. Não será nunca nas suas forças, não será nunca pela sua sabedoria humana, mas será pela sabedoria do alto, será pela força que vem de Deus, será pelo poder da vitória que vem no nome do Senhor Deus. Então Neemias fecha o ciclo dizendo, ela é grande, nós não somos capazes, nunca por nós mesmos. E ele termina dizendo, é Deus quem lutará por nós. Esse texto nos dá 3 lições práticas para a nossa missão e para a nossa tarefa de fazer o nome do Senhor conhecido por Jesus Cristo. Não há sucesso maior na nossa obra do que quando nós colocamos os nossos joelhos dobrados. Porque quando Neemias diz, o nosso Deus lutará por nós, isto é uma forma de orar. Porque oração é entrega. Oração é dedicação. Oração é você colocar as coisas no seu devido lugar.
A oração não é apenas uma lista de desejos diante de Deus, como alguém que vai a um protocolo, a uma sessão de requerimento, e diz assim, olha aqui, ó, e coloca assim por baixo do escaninho, está aqui o que eu preciso. Oração é relacionamento, quando nós reordenamos as coisas na nossa vida e dizemos, Deus é Deus e eu sou homem. Deus é o Todo-Poderoso e eu não posso nada sem Ele. Deus é o Deus de amor e eu confio nele e não confio em minhas próprias mãos. Então eu entrego tudo a Ele. Quando Neemias diz, o nosso Deus pelejará por nós, ele está dizendo, nós não seremos capazes sozinhos. Não, tanto pela nossa individualidade, muito menos pela nossa autonomia. É Deus quem faz a obra acontecer. E nós só descobrimos isso de joelhos dobrados, de olhos fechados, com o coração focado no poder e na autoridade que vem do Senhor. O que Neemias nos ensina é perseverança. Ele estava com o muro pela metade. Ele reúne todo mundo e fala assim, olha, ainda não acabou a obra. Nós temos uma mania muito humana de achar que nós colocamos pontos finais na nossa jornada. A gente levanta uma parede e fala assim, tá bom, agora eu posso ir embora e outro continua daqui. A gente fica 2 anos num projeto, 3 anos num projeto, fala assim, não, já fiz a minha parte, agora vem outro. Consulte o coração de Deus. Porque talvez você só esteja na metade do que Deus tem para fazer na sua vida. Eu volto a Elias. Quando Elias disse para Deus, eu não sou melhor do que os meus antepassados, tira a minha vida. Acabou. Depois ele volta e se queixa para Deus de novo, dizendo, Senhor, o teu povo matou os teus profetas, descumpriu a tua lei. Eu não estou conseguindo levar isso adiante, estou cansado. Chega, tira a minha vida. E aí o que Deus faz com Elias? Tá bom, Elias, descansa um pouquinho, senta lá, descansa, bebe uma água fresca, come um pão quentinho. Nós ainda não terminamos. Quando eu olho o 1 Reis 19, eu vejo ali Deus tratando Neemias, dizendo, Neemias, você está querendo colocar um ponto final? É apenas um ponto de uma sentença, porque ainda tem muito mais para escrever na sua vida. Neemias está dizendo, nós chegamos só à metade. Os inimigos não descansarão. Como não descansam? Sempre haverá um anticristo na história tentando destruir a obra de Deus. Estude a história e você verá que sempre houve catástrofes, regimes, crises, pandemias, que de alguma maneira tentaram, com muitos esforços, destruir a obra de Deus. Mas a obra de Deus não parou. Talvez na sua igreja tenha acontecido o que em muitas igrejas aconteceu. Na pandemia vimos um crescimento milagroso de pessoas que foram em busca do Evangelho, da esperança, da paz. Chegamos apenas à metade como Neemias. E desistir não é algo que nos caracterize. O livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 32, 39, o escritor aos Hebreus diz, nós não somos como os que... Neemias nos ensina que desistir não é marca de alguém que esteja à frente do povo de Deus. A visão de Neemias é olhar para aquele monte de entulhos, para aquele muro pela metade e dizer assim, nós ainda não terminamos. Os inimigos, Sambalat e Tobias, olharam para aqueles escombros e disseram, leia o texto, você vai ver, eles não serão capazes. O início do capítulo 4 é esse começo, eles não serão capazes. Olha aqui, quem pode reconstruir alguma coisa com esses escombros? Neemias olhou para aquilo e disse assim, é matéria-prima. Os inimigos dirão, isso não vai dar certo. Nós dizemos, Deus fará dar certo. Os inimigos dizem, é entulho. Nós diremos, é matéria-prima. Nem que seja para nivelar o terreno. Não é assim que nós fazemos? A gente destrói uma casa e usa o entulho para nivelar o terreno. Reaproveitar. Recuperar. Restaurar. A obra de Deus é feita baseada na visão da restauração. E esse texto nos ensina que o que de fato nos torna mais fortes e que nos faz ir mais longe é a capacidade de união e de unidade, que para mim são termos parecidos, mas são diferentes. Parece que são a mesma coisa, mas não é. Quem está unido
por meio da unidade, significa que todos estão envolvidos fazendo coisas diferentes. A unidade da igreja é aquilo que Paulo disse: somos muitos membros, porém estamos unidos ao mesmo corpo. Mas agora chegou o momento da união, que é um pouco diferente do que é a unidade. Porque se a unidade são todas as pessoas envolvidas fazendo coisas diferentes, a união é agora todos juntos fazendo a mesma coisa com um propósito específico. É o que Neemias nos ensina nesse texto. Grande e extensa é a obra, e estamos espalhados. Ou seja, estamos em unidade, fazendo o muro acontecer. Mas haverá um momento em que a trombeta vai tocar. E aí o que Neemias fala? Unam-se em torno de mim. Agora é união. Porque é um inimigo comum. E nós estamos vivendo o prenúncio de dias muito difíceis no nosso Brasil. Se em 2018 foi um ano difícil, 2022 não será diferente. As eleições estão chegando. O Brasil está dividido. E se o Brasil está dividido, significa que a sua família também deve estar dividida. E se a sua família está dividida, você já viu que a igreja também está dividida. E nós precisamos, como líderes, deixar de lado um pouco as nossas paixões para pregar a unidade da cruz. Eu sonho em que pastores falem menos de política e falem mais da cruz. É saudável e é necessário que você tenha suas convicções, mas não use este lugar para defender quem quer que seja. Porque bastará um dia depois da eleição para você se frustrar e se decepcionar com aquele que um dia você defendeu. Porque são homens como eu e você. Uma palavra resume: não vale a pena. Não vale a pena você usar o texto bíblico, qualquer que seja, para justificar a sua causa política partidária. Seja quem for, eu tenho minhas convicções. Eu tenho meus votos definidos. Mas nunca os declarei de púlpito. E nunca usei o púlpito para defender ou atacar quem quer que seja. Porque hoje ele pode me representar. Basta uma aliança e amanhã ele não me representa mais. É assim o mundo político. Não vale a pena. A igreja de Cristo não ocupa palácios. A igreja de Cristo confronta palácios. A igreja de Cristo não está preocupada com os tronos deste mundo, porque o nosso rei está sentado sobre um alto e sublime trono. A igreja está perdendo o seu papel, seja de um lado ou de outro. E não se engane, os dois lados estão errados na percepção do que é a igreja e do que faz a igreja. Os dois lados se aliam à igreja com seus interesses espúrios. Não existe bom moço no cenário político partidário no Brasil hoje. Com todo respeito a se algum político aqui neste lugar. Mas não existe bons moços. Talvez um ou outro, uma raríssima exceção. De alguém que você, como líder, a sua igreja local, possa dizer: não, pastor, eu tenho minha igreja, um candidato, um ocupante de uma cadeira política na minha cidade, esse eu conheço, caminha comigo, eu discipulo. Ok, mas você sabe que é uma agulha num palheiro. O que eu estou dizendo é esta visão macro do que está por acontecer nos próximos meses, quando as candidaturas se definirão. E a igreja está dividida. E olha o que Neemias está dizendo: unam-se a mim. Mas por quê? Porque ele não estava olhando para o trono em Jerusalém. Ele estava olhando para os muros e para as famílias. Note que Neemias não está preocupado em momento nenhum. Leia o livro de Neemias e você vai descobrir, se não me engano, no capítulo 7 ou 6. Agora me foge a memória, a referência. Ele foi chamado para ser governador. Lembre-se disso. Leia Neemias. Ele foi convidado para assumir o cargo político da sua época. Ele disse: não, eu não vim aqui para isso. Pastor, você não veio aqui para isso. Neemias abre mão da honraria que estava sendo dada a Neemias. Olha o que você fez. Neemias, você é o cara. Neemias, vem, se assente aqui, seja o nosso governador. Ele disse: não. Obrigado pela oportunidade, mas eu tenho uma missão, que é cuidar das pessoas, é reconstruir os muros e levantar as portas. E Neemias se viu satisfeito quando viu o povo reunido, quebrantado. Gente, o quebrantamento não vem dos palácios, o quebrantamento vem do Evangelho. A mudança de vida não vem dos órgãos governamentais. E aí Neemias diz: unam-se a mim. Nós precisamos de pastores hoje
e digam para o povo: unam-se a mim, porque eu me uno ao Evangelho de Cristo, para confrontar e confortar. Eu tenho defendido esse binômio acerca da pregação do Evangelho, que é o confronto e o conforto. Uma pequena mudança nas letras fazem toda a diferença, mas concluem com precisão o que é o Evangelho de Cristo hoje. Confronta e conforta. Unidade e união. Perseverança e oração. É o que fará a igreja ser um agente de paz e misericórdia no mundo de hoje. Senhor, em nome de Jesus, completa esta palavra no coração de cada um de nós. Obrigado porque a tua palavra é sempre tão viva e tão presente e tão contextual. A história de Neemias, vivida há mais de 3.000 anos, traz-nos exemplos tão de hoje para aquilo que devemos ser e fazer na liderança do teu povo nos nossos dias. Capacita-nos e fortalece-nos. Que a sabedoria vem do alto. A força vem de ti e o poder é teu. E o Senhor lutarás por nós. Na medida em que nós, como teu povo, mantivermos os nossos olhos na grande obra, o nosso coração e os nossos bens, dons e ministérios engajados no lugar onde tu nos espalhaste, e que a nossa vida esteja inteiramente disposta a viver em unidade e em união, sempre que for necessário, para prevalecer a tua vontade, a tua palavra nos nossos dias. No nome de Jesus.